Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Alves esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema a morte, o salário do pecado. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 6, do 20 ao 23. Quando eram escravos do pecado, vocês eram livres em relação à justiça. Que frutos colheram então? Frutos de que agora se envergonham, pois o fim deles é a morte. Mas agora, livres do pecado e tornados escravos de Deus, vocês dão frutos que conduzem à santificação, e o fim deles é a vida eterna. Pois a morte é o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra de Yud Revanver. Então, irmãos, agora começando a nossa reflexão, colocando o nosso caso atual, a nossa vida atual, vimos que atualmente nos deparamos com situações estranhas, situações, usando o termo, situações bizarras, situações que nos arrepia. Irmãos, um detalhe houve aquele início, aquele princípio que os dois primeiros colocados por Deus, que eles, quando chegaram a desobedecer a ordem de Deus, a ordem do Pai, Yud Revanver, eles receberam a maldição que ali dizia que eles iriam ter que sofrer, eles iriam ter que passar por situações extremas, difíceis para sobreviver. Colocando esta parte inicial da história, vemos que não era o desejo do Pai para que todos passassem o que passam hoje, colocando todos, nós todos, todo este caos, todo este sofrimento, todos estes obstáculos e situações que muitos não aguentam, que muitos não suportam, que muitos perdem a fé, que muitos perdem o sentido de vida, da vida. Agora um detalhe, irmãos, por tudo que passamos, os únicos culpados, isso é teológico, isso é bíblico, somos nós mesmos, por causa de quê? Da desobediência. Irmãos, colocando aqui um fato bem atual, este caos desta pandemia, o que está acontecendo é uma situação que, claro, lamentável, claro, mas por culpa nossa, é duro, é estranho, não são todos que admitem isso, mas é por culpa nossa, não é por culpa de Deus, Pai, Criador, e nada mais além do que nossa própria culpa. Sabendo, claro, que o fato atual de mortes, de doenças, é alarmante, é triste. O detalhe é, Deus tinha colocado tudo perfeito para nós, tudo à vontade, E claro, o objetivo dele não era que passássemos tudo isso que estamos passando hoje. Claro que não, o desejo dele não foi, nunca será este. O desejo de nosso Criador, a nossa destruição. Claro que não, isso não existe na Bíblia. O detalhe foi porque nós próprios escolhemos esta situação. É difícil de entender, é duro, é chato, mas a verdade é essa. Então, irmãos, este título, o salário do pecado é a morte, nós, os góticos cristãos, não tememos, não achamos estranho.
falar em morte ou a morte. Não, porque nós já sabemos o porquê dela. Para quê? Qual o sentido? Qual o sentido? Uma pessoa que ela não crê no Criador, no Pai, usando o termo chamado ateu, ela acredita no limite. No limite que eu digo limite físico, limite dela. A existência dela aqui na Terra, chegou o final físico dela, digo da pessoa, pronto, ali acabou-se, final, já era. Só que a Bíblia prova o contrário, a teologia prova o contrário. A palavra de Deus, ela é verdadeira em dizer que a pior morte não é a física, não é, e sim a eterna. Falando destas duas mortes, um detalhe, nós nascemos e nós iremos morrer, fisicamente, a parte física, mas aquele, já colocando o contexto cristão, o contexto teológico, aquele que perecer aqui neste mundo, em nome de Cristo, em nome do Pai, em nome do Filho, este terá a vida eterna. E aquele que perecer aqui na terra, que não quis entender, que não quis buscar, que não quis renascer, que não quis se batizar pelo Espírito Santo e fogo, sem aceitar que Deus e o Revavi é o Criador, é o que tem o trono celestial, este terá morte física e este terá morte eterna. Um detalhe, qual a diferença de morte física e morte eterna? E o que tem a ver com o pecado? O salário, o que tem a ver? Então, a morte física é a morte que o nosso corpo ele vai se decompor, ele vai perecer, ele vai se acabar, como o meu, o nosso. A morte eterna é quando houver o juízo final, que Deus juntará todos que já foram, que estão, e for julgar aqueles que agradaram a Ele, que viveram de acordo com o que Ele mandou, com o que Ele ordenou. Estes terão vida eterna. Claro que não é igual a essa, vida eterna. E aí sim, aí verão realmente o que é paraíso, o que é céu. Aqueles que tiverem morrido desagradando a Deus, morrido eu digo parte física, estes terão morte eterna. Vou colocar um exemplozinho bem prático aqui na historiologia. Existe um pai da igreja antiga, Policarpo, chamado Policarpo. Ele foi pego por poderosos da época e alguns religiosos, governantes da época medieval. Ele foi pego, foi colocado num tripalho, que era um instrumento de tortura da época. Tripalho, e daí veio o nome trabalho. O nome trabalho veio de tripalho, um instrumento de tortura, isso medieval. Aí este pai da igreja antiga, ele foi colocado numa praça, amarrado neste tripalho, e ele foi interrogado por poderosos, perguntando se ele iria continuar a divulgar, a proclamar este Deus dele, Policarpo, ou ele ia obedecer a ordens deles lá, dos governantes da época. E o que aconteceu? Policarpo foi e disse: olha, o fogo que vocês irão me queimar, ele nem se compara ao fogo de Deus que irá, ao fogo eterno que irá queimar vocês. Daí então ele foi morto, ele foi queimado em praça pública. Isto é historiologia, isto é provas de historiologia, dentro da teologia. Então, detalhe, irmãos, só Deus sabe como é que está Policarpo hoje, só Deus sabe. Então, irmãos, falando de salário do pecado, este caos de vírus, de pandemia, de fome, de desemprego, de violência, de desamor, o ser humano agora está passando a amar os animais e deixando de amar o ser humano, seu irmão, seu próximo. E isso
isto teologicamente é errado, é provado teologicamente que isso é errado, deixar de amar o próximo ser humano e amar um animal, passando, claro, a odiar o outro próximo ser humano. Isto não é normal, isto não é correto, isto não existe na Bíblia. Então, tudo isso aí é final, como diziam os nossos antigos, os nossos familiares. É fim dos tempos, é fim dos tempos. Sim, fim dos tempos, realmente é fim dos tempos mesmo. Então, todo este caos que estamos passando, isto ainda não é o salário, ainda não é o salário do pecado. Isto é consequência, Pandemia, vírus, as doenças que ainda irão vir, a fome, desemprego, falta de recurso, a violência que irá piorar, que nós, os góticos cristãos, que temos, eu no caso, tenho conhecimento bíblico, e claro que dentro do conhecimento, fé e crença, irá piorar, os tempos irão piorar. Agora, claro, falando usando este termo, aproveitando ele, aquele que anda na trilha do Senhor Yud Revaver, trilha de luz, este irá conseguir superar. Claro, ele é eterno, ele já é eterno, não, isso não tem prova. Ele irá superar. Vemos na Bíblia um exemplo de Jó, como muitos conhecem a história de Jó. Aquele que andar na trilha do Senhor Yud Revaver, Pai Celestial, este irá superar toda a dificuldade que virá e as que estão. Estes que perecerem, que morrerem o físico, a carne, em nome do Pai e do Filho, estes irão ter o reino celestial. Isto é bíblico, é teológico. Mas aquele que perecer, ou seja, que morrer, no que o mundo oferece, tanto material como a pornografia, como coisas que desagradam a Deus, aqueles que perecer e não se batizar antes de perecer fisicamente, não se batizar, ou seja, renascer, estes irão ter a condenação, que, claro, colocando o salário do pecado, é a morte. No caso do tema, o salário do pecado é a morte, que, claro, o fogo, o lago de fogo, que irá queimar sem parar, eternamente irá queimar aqueles que pereceram fisicamente em nome do mundão, em nome do mundo, tá? Usando o termo, em nome do mundo, aqueles que perecerem fisicamente em nome do mundo, estes irão receber isso. É bíblico, é teológico, não é o que eu estou dizendo que eu acho, é bíblico. Toda religião, todo mundo que já leu a Bíblia toda sabe. Não são todos que praticam a verdade, não são todos que praticam, mas sabem que a verdade sabe. Só não pratica, não são todos que praticam. Então, a morte, ela é entendida, os góticos cristãos, eles não temem falar de morte, eles não têm a preocupação diante da morte, porque eles vivem na preparação, para este dia. Mas eles não temem, eles não abominam a morte. Claro, é difícil você sentir dor, sentir uma perna arrancada, um braço, uma metade do corpo dilacerado, e não sentir nenhuma dor física, ou pânico, ou medo. Claro, isso é normal, nós somos seres humanos. Agora, a preocupação maior de um gótico cristão, e claro, de quem é cristão de verdade, não é primeiramente com isso, mas com a sua morte eterna, que é aquele fogo que irá queimar sem cessar, sem parar, eternamente. A dor vai ser imensa eternamente. Não é uma dor como na minha coluna ou no meu ombro, não é. Que para, tomou remédio, para. Ou quando eu perecer fisicamente, me acabar fisicamente, irá parar. Não é assim. Nem se compara. A dor do fogo do inferno, falando assim, ela não tem fim.
nem se compara. Então, irmãos, o salário do pecado, como a Bíblia mesmo, a palavra de Deus fala, é a morte eterna, é a morte eterna. Não dizendo que o salário do pecado é a morte, esta morte física, o meu corpo se decompor, não é aí, não é assim que se explica, mas a morte eterna. Policarpo, um exemplo, Policarpo, um pai da igreja antiga, um dos pais da igreja antiga, ele morreu, ele pereceu, ele morreu fisicamente, mas isso não quer dizer que ele agora, no momento agora, ele já recebeu o salário do pecado dele, não. Está claro, agora vai vir o julgamento ainda, o Pai Criador e o Rei irá julgar todos, tanto os que já foram como os que ainda irão, vai ter o julgamento. Aí, depois do julgamento, é que irão receber o salário do pecado aqueles que viveram em prol do mundo, viveram só dependendo do que o mundo oferece, E não, claro, não lembrando do que o Pai pediu, do que o Pai ordenou, do que o Pai queria que fizesse. Eles irão receber o salário do pecado, o salário do pecado. Claro que eu sou um pecador também. Agora, o salário do pecado, eu estou na caminhada, estou na batalha para não receber este salário. Para não receber. Assim como você cristão, não falando dos códigos cristãos, só isso não. Você cristão que está nessa batalha, nessa caminhada também, procurando a não receber este salário do pecado. Vai ser um galardão que Deus promete para aquele que vive de acordo com o que Ele ordena, com o que Ele deseja, com o que Ele pede. Que muitos, quase o mundo todo já conhece o que Ele pede e o que Ele ordena, mas seguir e obedecer é outra coisa. Então, irmãos, o salário do pecado é isso. É o que iremos receber depois da condenação. Exatamente. Não devemos confundir, quando falo salário do pecado, não devemos confundir achando que todos os pecadores irão receber este salário. Não devemos confundir, temos que ter cuidado nisso, de interpretar de maneira errada. Todos nós somos pecadores, eu, você, quem é isto, quem é aquilo, de religiões, todos são pecadores, não existe ninguém perfeito, ninguém santo. Agora, aqueles que perecerem fisicamente dentro da iniquidade, que é da sujeira humana, do pecado, sem se batizar eu não falo mergulhar na água ou receber uma caneca de água na cabeça, não é este batismo que eu falo, porque aqui vivemos o evangelho de Gálatas, o evangelho da graça, nós os cristãos vivemos o evangelho da graça e não o evangelho da antiga aliança, não, dizendo que aceitamos, que entendemos, que respeitamos, mas nós vivemos do evangelho da graça. Então, aqueles que vivem do evangelho da graça, batizados pelo Espírito Santo e fogo, não se referindo à água, e o batismo pelo Espírito Santo é o batismo que Cristo está aí batizando a todos nós, querendo nos batizar. Aquele que se batizar pelo Espírito Santo, aí sim ele pode vir a receber o galardão, a recompensa no reino dos céus, mesmo que ele tenha levado a vida desde o seu nascimento até um certo tempo no pecado. Vimos um exemplo de Dimas, aquele bandido malfeitor que recebeu o paraíso, de novo dizendo, da boca do próprio Messias, nosso pastor e rei. Ele era ladrão, ele era malfeitor, saqueador. Ele recebeu, isto é teologia, isto é bíblico. Então ele era um pecador, mas ele foi batizado pelo Espírito Santo.
Espírito Santo, do Paiol de Revaler. E ali ele recebeu o paraíso. Agora, claro, existe uma diferença de receber o paraíso e receber o reino dos céus. Existe teologia pura. Existe uma diferença de receber o paraíso e receber o reino dos céus. Ele está lá junto ao Pai, no trono celestial. Isto é uma coisa diferente da outra. Então, quando eu falar de salário do pecado, não é dizer que todos nós, eu, você, todos nós que ainda estamos vivendo aqui neste mundo pecando, iremos receber este salário, não. Isso não quer dizer isso. A menos que morramos fisicamente dentro da sujeira humana, dentro do pecado humano. Aí sim. Mas se buscarmos o renascimento, se buscarmos nascer para viver, recebendo o batismo do Espírito Santo, de Deus Pai, aí sim é outra coisa. Aí sim poderemos ter o paraíso, poderemos um dia habitar junto ao Pai no céu. Aí sim, mesmo tenhamos sido descendentes do pecado. Então temos que observar isso. O salário do pecado é para aqueles que perecerem fisicamente e dentro da iniquidade, dentro da sujeira humana, dentro do pecado humano, sem ter se arrependido antes de morrer, sem ter se batizado pelo Espírito Santo e fogo, e não dizendo água. Aí sim, claro que este que acontecer de perecer fisicamente sem ter sido batizado pelo Espírito Santo, ou seja, renascido, saído do pecado humano, aí receberá, claro, o salário do pecado. Claro, é um fogo que queima sem comparação, muito mais do que o fogo que queima meu dedo. Fogo aqui terreno, claro. Então, irmãos, este vídeo vai ficando por aqui. E uma mensagem que eu quero deixar é que estamos vivendo um caos, claro, caos de doenças, de vírus e tudo. Mas isso não quer dizer que iremos receber fogo eterno, a condenação eterna, o salário do pecado, não. Isso não quer dizer isso. Isso que estamos passando é só um detalhe. É só uma consequência do que fizemos em desagrado ao Pai. Isso é só uma consequência, mas não quer dizer que é o salário, isto é o salário do nosso pecado, não, é uma consequência. O salário do pecado, como eu disse, vai vir depois. E um exemplo, aqueles que se foram, neste caos que estamos vivendo agora, aqueles que se foram e não tiverem sido batizados pelo Espírito Santo do Pai, por Cristo, o Messias, aí sim, aí teologicamente este poderá receber o salário do pecado, colocando o fato atual, colocando tudo isso, todo esse caos. Mas aqueles que estão vivendo, trilhando no caminho do Pai, nos desejos dele, e foi arrebatado, vamos dizer assim, neste momento, neste caos, aqueles que trilharam o caminho de luz, na fé, não falando de placa religiosa, mas na fé, estes poderão sim receber o galardão, a recompensa, o reino dos céus. Então existe essa diferença, tá? Então, irmãos, buscamos a Deus antes que seja tarde, porque não é brincadeira, realmente o fim está muito perto, está muito próximo. Não podemos deixar para amanhã, tá? Como muitos religiosos dizem isso, não podemos deixar para amanhã. Mas eu digo neste vídeo que, sinceramente, não vamos deixar para amanhã. Vamos nos batizar. Nos batizar quer dizer renascer. É abandonar as coisas deste mundo aqui que não será bom. Nada deste mundo aqui irá nos salvar. Irá poder evitar que iremos queimar neste fogo, neste lago de fogo. Nada deste mundo irá evitar. E sim,
se nos batizarmos pelo Espírito Santo do Pai, né? Falando de água, o Espírito Santo do Pai, renascemos, abandonar as coisas do mundo, não é dizer abandonar, deixar de tomar banho, de se zelar, não é isso. É o pecado, a sujeira do mundo. Abandonarmos e buscar realmente trilhar o caminho de luz. Isto antes que seja tarde, tá? A minha mensagem de sermão é esta. E desde já deixando a paz de Yuri Revolver para você. Um grande abraço, que irei agora finalizar o vídeo. E claro, se assim o Pai permitir, até o próximo vídeo.